Fala galera, esse é um vídeo curto ensinando o processo de edição. A gente vai criar um site, um mini site na realidade, né? Dentro do que a gente já fez. Deixa eu mostrar a tela aqui já para vocês. Tá, a gente vai pegar uma pasta, né? E a gente vai criar um sitezinho, né? E dessa vez a gente vai colocar uma interatividade no site, tá? Então vou pegar uma pasta, vou colocar aqui. Vou abrir com Code, né? Porque a gente estava trabalhando com Code. E a gente vai já de cara, deixa... Ué, demorou. Nossa, ele tá com a tela grandona, né? Aí, pronto. E provavelmente ele tá com código também grande. Então, dex.html. E vou dar a exclamação e dar o tab para ele já preencher para mim, né? E a gente vai colocar aqui HTML e CSS. E aqui, né, com o Go Live aqui, né, eu acho que para vocês, deixa eu trocar o lado. Aqui embaixo, ó, Go Live. E aí agora ele vai abrir no navegador, né? Eu coloquei o Chrome como padrão agora. E aí o que vai acontecer? Eu tenho uma página branca. O que a gente vai fazer? Eu vou criar de novo. Não, eu poderia criar o CSS igual a gente fez na outra aula, né? Ponto CSS assim separado. Só que dessa vez, né, a gente pode também tem a opção de criar aqui dentro, né? Se eu quiser criar aqui mesmo no head. E aí a gente consegue colocar aqui as configurações. Por exemplo, body vai ter um margem 0. Porque por padrão, o body ele tem uma configuraçãozinha. Eu vou até comentar aqui para vocês verem que quando a gente coloca, sei lá, qualquer coisa aqui, e a gente vai lá para o site, ó, ele já fica com espaçamento, ele não fica 100% no canto, se você reparar. Por quê? Porque o body, no caso o corpo, onde está a janela do navegador, ele tem automático, né? Deixa eu até inspecionar aqui, com o botão direito, inspecionar. Ó, o body automaticamente ele tem um espaçamento. Então a gente tira esse espaçamento colocando merge 0 no body. E aí, olha lá, ele já fica mais encostado ali, ó. Ele não tem mais espaçamento amarelo ali, aquela região amarela que vocês viram. Então, quer dizer, se eu até, olha lá, ó, se eu zerar o zoom, ele vai mostrar lá no canto. Então, por automático, ele tem esse mergezinho aqui. Ele deve ter um merge de, sei lá, 10. Sei lá, não faço ideia quanto seja. Nunca parei para prestar essa atenção. Mas aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um form, é um formulário, né? E vamos supor que alguém vai preencher um formulário e vai ter uma entrada, um input. Nesse input, né, eu vou colocar um texto com nome e com uma ID, né? O nome vai ser, sei lá, texto, só que não text, né? Porque aqui o tipo do campo vai ser texto, então text. Mas aí o nome eu coloco o nome que eu quiser e o ID também, o ID que eu quiser. Tá? E eu vou colocar um placeholder, que é um nome só para ficar aparecendo ali enquanto eu não digitar. Então digite qualquer texto. Fechou? E aí, deixa eu colocar aqui. E aí o que vai acontecer? Olha lá, ele já colocou aqui quando eu digito, ó, tá vendo? Deixa eu até diminuir, porque ele ficou grande. Então, eu só vou estilizar ele depois. E aí eu vou colocar um botão igual a gente fez da outra vez, né? Button. E aí pode ser um put, 2 pontos, né? Type. Na realidade aqui eu poderia digitar, né? Input type igual a botão. Tanto faz, tá? E aí o valor, o value, enviar, né? E aí ele criou um botãozinho aqui, né? Legal. E aí o que vai acontecer, né? A gente vai colocar um nome, botão, né? E um ID, botão.
E o que a gente vai fazer agora, né? Só para a gente ter aqui de referência, eu vou utilizar, eu poderia utilizar dessa forma, eu poderia trocar aqui, button, e aí tirar esse value, né? E colocar no final aqui também, button, assim. E aí enviar. Show. Seria a mesma coisa, seria a mesma aplicação, a mesma ideia. Então, quer dizer, aqui no Action seria para onde que eu vou enviar, só que eu posso deixar vazio, porque eu vou enviar para essa própria página, né? Index.html aqui. Então, posso deixar vazio, tanto faz, tá? E o método vai ser post. Só, na realidade nem precisa ser um post, mas eu vou colocar um ID aqui, né? Form ou formulário, mais fácil. E aí, né? O que a gente vai fazer aqui? Primeiro eu vou estilizar o form aqui, né? Formulário. E a gente vai colocar, sei lá, padding de 15 pixels, né? Só pra gente ver, olha lá, já ficou um espaçozinho. E aí eu vou colocar no input text, né? É porque eu tô com um ID, né? Pode ser com ID mesmo. ID eu tenho que colocar hashtag. Se fosse classe eu botaria um ponto, né? E aí o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui tirar essa borda, né? Deixa eu ver como tá a borda. Eu posso colocar até aquela borders color. Deixa eu ver se fica legal, né? D4, 27, 28, era isso que a gente estava fazendo? Deixa eu ver, aí. Só que a borda border style solid, uma borda sólida, né? E border white, um pixel, ficou fininho, né? E aqui a gente só coloca um border radius, né, de 10 pixels. Muita coisa. Simplícios. Só para ficar bonitinho, 3 pixels. E aí vocês vão vendo que dá para ir personalizando do jeito que você quer, tá? E aqui só um padding de 5 pixels. É um espaçamento interno, né? E a mesma coisa eu vou colocar esse padding aqui também pro botão, né? E aqui o border, né, ele tem essas três características. O radius ele não é a característica isolada da borda, mas ele é um arredondamento. Só que essas três características aqui, eu poderia simplesmente, sei lá, botar só borda, colocar solid aqui, né, e colocar um pixel e a cor dessa forma. E apagar o restante. Poderia ter feito dessa forma, mas é só para mostrar que tem formas diferentes de fazer. E aí ele aplica a mesma função, tá? E aí, deixa eu só ver aqui como que tá font size. Tá 0.75 run. Aí melhorou um pouquinho, né? Deixa eu só colocar um font family e colocar Open Sans. Não gostei não. Roboto. Eu acho que nem tá pegando na realidade. Acho que nem Font Family. Fira Code, só para ver se Fira Code. Estranho. Estranho não tá pegando a fonte. Open Sans. Só para ver. Parece que ele pegou, né? Só para ver. Parece que ele deu uma mudada ali rápida, né? É porque eu não tô vendo. Deixa eu ver na outra tela, né? Tá, não tá mudando não. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui, né? É porque eu acho que não tem essa fonte aqui para uso, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar
Microsoft Sans Serif. Eu acho que já fica, né? Deixa eu ver aqui, Arial. Ele tá ignorando mesmo. Deixa eu ver aqui se é porque ele tá a versão do código, né? Vamos lá. Então, vou colocar aqui o Open Sans só para ver. Ah, não, ele tá pegando, ele não tá nem considerando, ele tá considerando no botão aqui, estranho, né? Então, vou colocar aqui nos dois só para ver o que vai acontecer. Ah, ele foi, tá vendo? Então, estranho, né? Que ele não pegou como fonte geral, né? Mas ok. E aí, o que a gente vai fazer? O botão, vou colocar uma cor no botão, né? Background, color. E aí eu coloco aquela cor, D4, 27, 28. 27 ou o contrário, não sei agora. E aí só tirar o border none. E aí só arredondar, né? Border radius. 5 pixels, né? Legal. A cor do texto, né? Eu vou colocar aqui color white, só isso. Aí que legal. E aí, padding vertical de 5 e horizontal vou colocar 10, só para ficar legalzinho. Show. O que eu vou fazer agora? Abaixo desse texto aqui, desse formulário, né? Eu vou criar aqui uma área. Então eu vou chamar área. Assim. Ele cria uma div, né? Eu coloquei só a palavra área com uma hashtag antes. E ele cria uma div com a ID. Se eu fizesse ponto, né? Ponto, área, ele ia criar uma div com a classe. É simplesmente isso, entendeu? E se eu colocasse só div, ele ia criar só a div. Fechou? Então, eu vou criar uma área aqui, um bloco, uma caixa, um quadrado com uma área, né? E essa área eu vou colocar assim, ó, hashtag área, aqui no style, né? Poderia ter feito lá no style CSS aqui do lado, né? Deixa eu colocar o zoom. Poderia ter feito aqui no style, mas eu tô fazendo aqui no head, no head aqui do próprio código HTML, tá? Que aí a gente consegue com essa tag aqui, style, a gente consegue colocar CSS aqui dentro. Então, show. Área. E aí o que eu vou fazer? Vou colocar um background com uma cor, background color, né? Com uma cor, deixa eu ver, padding 15. Olha lá, já pegou aqui, né? Só dá uma margem, né? 15 pixels, tá? É porque ele tá pegando, deixa eu até centralizar, cadê? Formulário, text center, para ver o que? Text align center, para ele ficar no meio. E aí a gente, todo o texto que a gente inserir aqui, a gente vai tentar inserir e jogar ele aqui embaixo nessa área cinza. Então vamos lá, deixa eu pegar, só tentar deixar essa cor um pouco mais leve. Não sei se para vocês vai ficar leve, então pode ficar nessa cor mesmo. E aí, o color vai ser sempre um hashtag 323232, né? 3 vezes. E aí, o que a gente vai fazer, né? Agora aqui, a gente tem a camada de HTML, né? Que a gente usou aqui dentro do corpo, né? Eu posso fechar essa div dessa forma, que não tem nada aqui dentro. Eu posso até colocar um texto só para ver como vai ficar. Aí, legal. E ele não pegou a fonte. Vou botar essa fonte também global, só para a gente não se perder no raciocínio. E aí, aqui, deixa eu botar um border radius, só arredondar os cantos também, 5 pixels. Só vai ficar redondinho, tudo redondinho. E aí, o que a gente vai fazer agora, né?
a gente vai, toda vez que a gente digitar alguma coisa aqui em cima, eu quero que ele apareça aqui embaixo. Então a gente criou a camada de HTML aqui, que está aparecendo no site, né? A gente criou misturei aqui. A gente criou aqui o HTML, a gente criou esse CSS gigante aqui que a gente poderia ter colocado lá no outro arquivo, mas está aqui dentro. Se eu clicar aqui na setinha, eu fecho ele. Inclusive, eu consigo fazer isso com todo o código, né? Tem uma setinha, eu fecho e abro o código aqui para ver. E essa é a importância de estar um dentro do outro ali, aninhado, né? Um aninhado, identado e bem alocado o código um dentro do outro. Porque aí na hora que você vai resumir o código, né? Vai fechar esse código, ele vai fechar certinho aqui o código que você está usando. Então você consegue abreviar o código ali dentro. E aí o que acontece agora? A gente usou uma camada de HTML para criar a estrutura do código, né? A gente usou o CSS aqui, o style, para estilizar isso. E agora a gente tem a estrutura, o visual, mas a gente não tem o funcionamento disso aqui. Então a interatividade não existe. O que a gente vai fazer? Vai embaixo do formulário e vai criar script, né? E a tag script, ela é uma tag isolada para uso de JavaScript. Então quer dizer, aqui tudo que eu fizer, se eu colocar um alert e disser oi, quando eu abrir, ó, ele deu um oi. E quando eu der o ok, depois que eu der o ok, ele vai carregar a página. Porque o alert ele funciona dessa forma. Se eu desse aqui, acho que um document, add event listen, e desse um load, e depois um function, e aí sim colocasse o alert, eu acho que ele esperaria carregar. Não esperou carregar, eu acho que tem que colocar um window. Vamos ver se ele... Opa, ó, ele carregou. Mas eu acho que tem... Não sei agora. Um window, ele não esperou carregar o elemento todo. Documents. Tem uma forma de fazer dessa forma, de fazer esse tipo de situação, só que aqui a gente vai colocar interatividade. Você viu aqui que o código que eu já coloquei, ele já interagiu. Então tem um jeito de colocar e ler ali, só que vamos na prática aqui o que a gente vai fazer agora nesse momento. A ideia aqui, primeiramente, é colocar aqui esse texto e vai aparecer aqui embaixo, né? Vamos tentar fazer isso. E aí, para fazer isso, eu vou ter que pegar a id texto, né? Documents.getElement id by, né? Na realidade, id. Isso aqui de início, né? É um pouco chato de gravar, mas na realidade o que ele está falando é o seguinte: dentro do documento, pegue um elemento com a id tal, e aí você vai dizer qual é o elemento. Então, o elemento é texto. Show. Se eu der salvar, não vai acontecer nada. Só que se eu vir aqui e colocar esse documento, esse elemento texto, dentro de um var e der um nome, texto para ele, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que a variável texto vai ter o elemento texto aqui dentro. Então, toda vez que eu chamar sei lá, pode ser um alert, não sei se vai funcionar, acho que não vai funcionar. Né? Na realidade, eu posso pegar um alert do valor, né? Mas aí ele não vai ler na hora, né? Enfim, toda vez que eu pegar e quiser usar esse var texto, ele vai fazer ações dentro desse campo. E aí, quer ver uma coisa? Eu posso dar um console log, né, no texto, só para vocês verem. E aí, salvei, atualizei e não aconteceu nada. Mas se eu vier aqui com o botão direito inspecionar e for no console, olha, ele pegou exatamente o input. Não sei se dá para ver para vocês, ó. Ele pegou as informações do input.
Isso já é legal pra caramba. Então, quer dizer, ele dentro do terminal ele falou, ó, o texto tem as informações lá do input. Legal. E aí, o que que vai acontecer? Eu vou dizer pro código aqui, nesse caso, que eu quero que toda vez que o texto tiver um evento, né, eu vou escutar esse evento, que vai ser, sei lá, on key price, né? On key price, acho que é assim que escreve. On key price. Eu vou tentar colocar dessa forma se funciona. Se não funcionar, a gente. E aí eu chamo uma função. Sou obrigado a chamar uma função nesse caso aqui, né? E essa função ela vai dar um console.log, né? Eu vou colocar um valor dentro dessa função que ele vai vir valor que vem daqui de dentro, né? E aí eu tenho, sei lá, eu posso dar um diz aqui por enquanto, value, só para ver o que vai acontecer. Console.log, deixa eu abrir aqui. Não aconteceu nada. Então quer dizer, on key price, assim. Vamos ver. Ainda nada. On price, será? Não. One key up. É porque tem algumas. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. On key price JavaScript. On key price, Eu tinha até olhado aqui na realidade essa função. Um key price. Ele tá usando normal key price. Deixa eu ver aqui. Key price na realidade, né? É porque se fosse, existe isso, né? Se fosse aqui, ó, ele deu on key price, né? Só que aqui eu não quero chamar uma função aqui dentro. Dá para fazer dessa forma, mas nesse caso aqui, né? Ele não precisa do on. Então, tudo bem. É porque eu não uso dessa forma, mas vamos lá. Então, se eu digitar aqui, ó, ele deu um console.log ali, mas eu não entendi porque não mostrou nada. Então, ó, mostrou aqui. Ponto value. Deixa eu ver. Value. Sim, ó. Ele mostra um depois. Então aqui dá para colocar além desse, né? Dá para colocar uma função abaixo, key up, né? Olha que legal. Que aí ele vai ler, acaba lendo duas vezes, mas pelo menos ali ele está atualizando, né? Que aí ele tenha o último código. Ou então deixa só o key up, né? Não sei. Mas aí ele não vai atualizar, né? Ele vai esperar ele vai esperar pode ser dessa forma também. E aí o que a gente vai fazer agora, né? Já que eu tenho o valor depois da tecla do teclado levantar, né? Não sei se nesse caso serve para isso, mas no caso serve para o celular também, né? Mas nesse caso aqui no computador, a gente está fazendo essa aplicação no computador, então quer dizer, eu já tenho aqui o valor do campo. Então eu vou pegar esse diz value e vou usar ele como aqui no área, né? Eu vou imprimir ele no área. Então quer dizer, eu vou vir aqui, posso até definir aqui em cima, né? Var área igual a document.get element by id. E aí área. E o que eu vou fazer aqui, né? Pegar essa variável área, é um elemento que está pegando esse elemento aqui. É uma memória no sistema que está pegando, armazenando as informações desse elemento. Então, aqui quando a gente colocar área, né? Ele vai estar trazendo as informações daquele elemento. Então, o que eu vou fazer? No área, eu vou dar um inner HTML. Eu vou colocar
colocar um texto em HTML ali dentro do área, que vai ser, o próprio texto.value. E aí só isso já é suficiente para quando eu digitar, ele atualizar ali embaixo. Legal, né? E aí, o que eu poderia fazer? Né? Ir colocando, né? No caso, conforme ele for digitando, eu posso ir adicionando várias áreas ali embaixo, né? Conforme ele for, eu posso colocar aqui, né? Toda vez que eu digitar uma área, deixa eu colocar aqui, textos. E aí ele adiciona vários textos ali, eu posso colocar até como parágrafo nesse caso, né? Quando eu for enviar, deixa eu pegar aqui, formulário, né? Formulário. Eu vou ter que também criar uma variável para o formulário, né? Formulário igual a document.getElementById. E aí, formulário, a mesma coisa. E aí, o que vai acontecer agora? Né? Toda vez que o formulário tiver também um evento, mas nesse caso aqui, um submit, né? O que seria um submit? Seria um envio. Toda vez que o formulário fizer um envio, eu vou chamar uma função. Ele vai fazer uma função para mim, ele vai ter uma função. E aí eu vou colocar aqui event, né? Para ele receber uma propriedade, receber as informações desse envio do formulário, né? Quando for a pessoa digitar alguma coisa e for enviar, ele recebe esse evento, né? E o que eu vou fazer com esse evento? Eu vou pegar e vou colocar event prevent default, tá? O que esse prevent default ele faz? Ele protege, né? Ele previne que esse evento, no caso formulário, ele não vai ser enviado. Então, quer dizer, se eu fizesse sem prevent default, né? Ó, ele envia aqui, ó, em cima, ó, tá vendo? Ele envia o conteúdo do texto. Tá vendo? Então, toda vez que eu apertar Enter, ele está enviando. Se eu colocar o Prevent Default, né, o que vai acontecer? Toda vez que eu enviar, ele não faz nada. Por quê? Porque eu não quero que ele envie. Eu quero que o JavaScript trate como que ele vai agir dentro do site. Então, é basicamente isso. E aí, o que a gente vai fazer após o Prevent Default aqui? A gente vai, deixa eu separar esses códigos, a gente vai pegar, toda vez que ele der um Enter, e aí eu tenho que pegar aqui agora o valor, né? Vou chamar de código aqui, do keyup, né? Toda vez que ele digitar, vai vir um código. E aí eu vou dar o console log para a gente saber que código é esse. Né? Então, vamos lá. Na realidade, porque se ele está fazendo envio, eu não preciso. Então, aqui nesse caso, eu não preciso nem pegar o código aqui, né? Pegar o code e ver. Mas se eu quisesse, console log, e aí eu conseguiria pegar o code aqui. Deixa eu ver como inspecionar. Console. E ele dá algumas informações, ó. Você pressionou a tecla A, ó, key, cadê? Key A, tá vendo? E tem o key code, que é o 65, significa o código desse caractere que a gente digitou. Então, se eu der um Enter, não sei se ele vai, ó, ele mostrou aqui, você deu um Enter, só que tem um código 13. Então, toda vez que eu apertar o Enter, eu poderia chamar aqui uma função, if code. Era o que? Na realidade, ali? Esqueci. Era keycode, né? Deixa eu ver aqui. Keycode. Era keycode. Toda vez que eu quisesse, ó, ponto keycode igual a 13, que é o Enter, né? É o código do Enter, ou até code igual a Enter. Não sei se funcionaria, mas, pô,
Eu acho mais legal fazer dessa forma aqui. E aí eu poderia chamar um alert, né? Toda vez, sei lá. Poderia fazer alguma coisa aqui, né? Sei lá, eu digitei algo, dei Enter, ele dá um oi, tá vendo? Que legal. Então, ó, já temos uma funçãozinha aqui para vocês brincarem aí. Só que aqui como eu vou dar o Submit, ele além de ler o botão, ele vai ler o Enter. Então, tipo, não preciso mais daquele código ali de Enter. Que eu já tenho aqui o Submit que vai ler o botão e vai ler o código. E aí o que eu vou fazer? Toda vez que ele, nesse caso aqui, enviar alguma informação, a gente vai pegar e enviar essa informação para uma lista abaixo. Pode ser textos, eu botei textos não, sei lá, lista. E aí eu crio uma lista de salvos, né? Aqui, posso copiar esse aqui, ou não, né? Nesse caso aqui, área, eu posso colocar aqui, hashtag, uma vírgula, só para colocar mais um, e lista. E aí ele vai ficar com 2 aqui, né? O dos salvos embaixo e o de cima que eu estou digitando, né? Então, todos que eu for salvando vai ficando embaixo. Olha que legal, então a gente vai pegar aqui, só para finalizar o vídeo, que já está ficando longo, a gente vai pegar aqui e... Deixa eu ver... toda vez que a gente pegar que a gente enviar, nesse caso, né, a gente vai pegar as informações do texto, valor, e aqui vai adicionar ele no lista, hashtag lista. É porque eu não adicionei o lista, né? Vou só copiar aqui e trocar os dois com Ctrl D aqui, lista. E aí eu troquei aqui. E agora eu venho lista.inner.html igual. E agora eu defino texto value, né? E aí sim, toda vez que eu der um enter, ele vai adicionar, ó. Ué, deveria ter adicionado. O que houve? Lista in, na realidade, append shield, né? Deixa eu ver se ele vai adicionar. Opa, é porque eu tô pegando lista, document lista, tá? Tá. E adicionando texto ponto value. Tá, texto ponto value. Lista. Engraçado que ele não adicionou. Deixa eu ver só se está vindo até aqui. Vamos ver. Ele não está entrando dentro da função. Formulário submit. Formulário. Tá. Toda vez que esse formulário for enviado. Estranho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele tá... porque aqui eu tenho que dar o prevent default, né? Estranho. Agora foi. Ué? O botão ele não tá funcionando como botão. Então, aqui o botão ele não estava funcionando como submit. Então era só trocar basicamente aqui para submit. Então o que eu vou fazer agora, né? Já que, deixa eu testar, só para a gente ver, né? Ele já deve estar funcionando. Deixa eu voltar. Então, já está enviando lá o console log. E eu tenho que colocar aqui in HTML só para ver se ele vai adicionar quando eu enviar. Ó, adicionou na página de baixo. Fechou? E aí o que eu vou fazer, né? Nesse caso aqui, vou tirar esse console log para ele não ficar mostrando aqui no terminal.
Na realidade, esse terminal podia estar separado, mas enfim. Tá, e aí, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui esse código que a gente fez, o inner HTML, e vou criar aqui, né? Já tem a lista. Vou criar aqui, sei lá, var content lista, que aí eu vou deixar vazio. Por que eu vou deixar vazio? Porque eu vou pegar e armazenar nele, né? Content lista igual a content lista mais, né? E aí eu coloco o valor, o text value, né? E aí, né? Eu posso colocar esse content lista aqui dentro do inner. E o que vai acontecer no primeiro momento é toda vez que eu adicionar algo, ele vai ficar colado, tá vendo? Um no outro. E aí o que eu posso fazer ao invés disso? Concatenar aqui e colocar um parágrafo. Olha que legal. Vou colocar um mais, outro mais aqui, né? E no meio desses dois, eu vou colocar mais um sinal de mais e colocar aqui text value. Por que o P tem que ser entre aspas? Porque ele é um conteúdo que vai ser usado como texto lá, como HTML. E o text value não, ele é um elemento que vai puxar o texto aqui em cima e vai pegar o valor do input lá de cima, né? Então, aqui toda vez que eu adicionar, ele vai adicionar um parágrafo novo, né? E eu estou armazenando esse parágrafo junto com o content lista. Então, armazenei o primeiro, ele vai armazenar o content lista vazio com um parágrafo. Na segunda vez que eu for armazenar o parágrafo, né, ele vai armazenar o parágrafo anterior que já estava salvo, né, aqui, junto com o parágrafo novo, né? Ele está gravando duas vezes aqui, entendeu? E aí eu mostro na tela. Então vamos ver como que vai ficar isso, se vai funcionar. Então vamos supor que eu escreva uma palavra, e adicione ela. Depois, quando eu for adicionar segunda palavra, ele vai ficar na segunda linha. Legal, né? Então é isso, essa é a ideia, né? E aqui, para ficar legal, eu teria que fazer agora duas coisas só para encerrar o vídeo, né? Limpar toda vez que eu enviar uma palavra nova, eu limpar isso aqui, esses dois, né? E aí, na realidade, limpar o formulário e limpar esse campo aqui, né? Então vamos lá. A primeira coisa é pegar o área e mandar ele esvaziar toda vez que finalizar o submit. Show. Então resolvido. Primeira parte. Deixa eu botar um ponto e vírgula aqui. E agora a segunda parte seria, né, limpar também o texto. Só que eu posso fazer com formulário também, né? Então eu pego o formulário e dou um reset. Só isso. Acho que já resolve. Então vamos lá. Se eu botar um nome de alguém, sei lá, Fábio. Pronto, ele limpou aqui e adicionou Fábio. E aí, quando adicionar um novo, né, sei lá, João, enviar. Podia ser adicionar o nome do botão, né? Adicionar. Pronto. Ficou até mais legal, né? Fábio. Aí dou até um Enter, ó. Ele já aceita o Enter. João, Felipe, Lucas. Ele vai adicionando lá embaixo, né? Ronald. E ele vai adicionando aqui embaixo, né? Que legal, né? Aí eu vou adicionando o William, Carlos. Aí ele vai adicionando lá a listinha, né? Muito legal. Deixa eu até fechar aqui para vocês verem, ó. Ele foi adicionando a lista aqui conforme ele mostra, né? Eu digitando. E ele mostra embaixo a lista como ficou. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu um trabalhinho, demorou um pouquinho, mas ficou muito legal. Vocês viram a interatividade aqui acontecendo, as ideias. Óbvio que tem várias formas de fazer isso, mas a gente conseguiu implementar aqui e testar algumas coisas para vocês verem como funciona. Então é isso, até o próximo vídeo.